Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Hoje, dia 22 de junho de 2024, agora são mais ou menos 9 horas e 10 da manhã de sábado, e nós temos uma notícia não muito agradável que está circulando na mídia regular sobre o Banco do Brasil. O Banco do Brasil faz parte da carteira do canal, então faz todo sentido nós olharmos também essas notícias subsidiárias, ou seja, adjacentes, que estão no entorno, porque eventualmente, depois que essas notícias são melhor dissecadas, elas podem acabar influenciando no resultado ou até no preço da ação dentro da nossa Bolsa de Valores. A primeira vez que a notícia circulou foi dentro do site da revista Cruzoé, no Antagonista, e é uma notícia que é assinada pela redação do Antagonista, e note que ela passa a circular a partir ontem, no caso, a partir das 10h15, então logo depois da abertura do pregão. Parece, num primeiro momento, que a notícia em si não trouxe nenhuma repercussão negativa do ponto de vista de investimentos para o Banco do Brasil, na Bolsa de Valores. Eventualmente, ou melhor, eventualmente não, é necessário que a gente espere, que isso decorra, que ela seja melhor digerida a notícia, e assim a gente pode ver se realmente vai ter ou não algum impacto. E a revista Cruzoé, ela não traz a matéria como eu gostaria, então por isso que eu fui buscar em outra fonte. Mas aqui ela já começa assim, o estranho acordo de 600 milhões de reais do Banco do Brasil. Após mais de 30 anos de briga judicial, o banco resolve questão num passe de mágica, que é uma interpretação da revista, e beneficia empresa que teve como sócio ex-ministro do atual mandatário do nosso executivo. Essa era uma demanda multimilionária, encontrou solução relâmpago sob a presidência da atual presidente do Banco do Brasil, indicada aí pelo nosso mandatário do executivo. E ela chegou ao cargo, segundo a revista, isso aqui eu não sabia, sob as bênçãos de dois cardeais do MDB, o partido político, o senador veneziano Vital Rego e o seu pai, o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego. Essa é uma informação nova para mim. O mais espantoso de tudo é que isso aconteceu mesmo diante de um parecer confidencial do Departamento Jurídico que apontou o risco de transação, tal como desenhada, ser vista como uma simulação jurídica para evitar o pagamento de débitos fiscais, débitos trabalhistas e honorários advocatícios, permitindo que o dinheiro fosse todo embolsado pelos beneficiários. E quem são os beneficiários? Aqui embaixo, família do empresário maranhense. O Maranhão anda meio no foco das notícias, ultimamente, no foco da política. O estado a ser observado. Eu já fui 2 vezes ao Maranhão, posso dizer para você, eu vi a evolução. Eu tive lá em 1987, se eu não estou enganado, a primeira vez, e depois retornei em 2021, se eu não estou enganado. Então, o beneficiário foi a família do empresário maranhense Antônio Celso Izar. Mas eu acredito que a revista Oeste, ela deu um desenho melhor dessa reportagem. Veja que ela também é assinada pela redação da revista, e ela é do dia de ontem também, só que ela é às 14h30 aproximadamente da tarde, por isso que eu digo, não teve um reflexo dentro da Bolsa de Valores, pelo que eu percebi. Não sei se o mercado ignorou, se não está se importando com isso, não consigo dizer corretamente. Mas a revista também traz, na sua reportagem, acordo de 600 milhões com um grupo que teve ex-ministro do atual à frente do executivo como sócio. Classificada como imoral por executivos, encerrou um processo aberto pela instituição contra o grupo Caimã. Então, esse processo é de 1993. E aqui é interessante porque ela conta, a revista Oeste, ela aprofunda bem o conteúdo, e assim a gente consegue entender mais ou menos o que houve.
Mais ou menos o que eu quero dizer, porque também não dá para avançar demais, uma vez que, claro, pode fugir assim eventuais interesses dos nossos investimentos. Mas veja que em setembro de 2023, o Banco do Brasil efetuou um acordo de 600 milhões com o Grupo Caimã e encerrou uma disputa judicial que durou 30 anos, de acordo com reportagem da revista Cruzoé. A presidente do Banco do Brasil, com apoio de veneziano Vital Rego, MDB da Paraíba, e o seu pai Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, aprovou o acordo em tempo recorde. Então, teoricamente, segundo a Cruzoé, esses são os padrinhos da atual presidente. Então, claro, eles estão sugerindo que houve esse impulso feito pelo próprio presidente do Tribunal de Contas e também pelo seu filho. O conselho diretor do banco deu aprovação final em 12 de setembro. Então isso aqui ainda reporta ao terceiro trimestre do ano passado. O departamento jurídico alertou sobre o risco de o acordo ser visto como simulação para evitar débitos fiscais e trabalhistas, aqueles que a gente viu agora há pouco na revista Cruzoé. A maior beneficiária é a família do empresário maranhense. Como eu digo, né, o Maranhão anda muito no cenário. Está aí o ministro Juscelino Filho. Se você acompanha a política, você pode saber do que eu estou falando. Você não tem uma consultada, que é o ministro Juscelino Filho. A sua irmã, as verbas que levaram a estrada até a casa dele e os problemas que aconteceram quando, na qualidade do asfalto que foi colocado na cidade, onde a cidade a prefeita é a irmã dele, que foi afastada pela justiça, uma vez apurado pela Polícia Federal. Então, mais ou menos estou contando por cima. Também temos outra figura notória, duas outras figuras notórias. A primeira é a senadora Elisiane Gama, que esteve à frente daquela CPMI, que é uma junção, né, entre o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado, para fazer uma CPI. Então, por isso que o nome é CPMI, para verificar as questões do dia 8 de janeiro de 2023, e é curioso que foi afastado daquele processo figuras como o general G. Dias, que se reuniu os que entraram lá, enfim, num dos prédios invadidos. Bom, mas enfim, também ela do Maranhão. E outra figura da atual história, o agora ministro do Supremo, Flávio Dino. Então e que as imagens do dia 8 e que eram do prédio onde ele estava, do Ministério da Justiça e da Segurança, simplesmente elas desapareceram. Então, Maranhão muito em voga ultimamente. Mas voltando aqui para o assunto, isso foi só para dar um parêntese, para ver onde nós vamos nos situar. O maior beneficiário foi a família do maranhense Antônio César Izar, que tinha como sócio essa figura aqui, ó, Edson Lobão. O Edson Lobão, ele foi ministro tanto do atual mandatário quanto da então presidente Dilma. E ex-executivos do banco classificaram essa negociação como imoral. Eu falei que eu tinha ido para o Maranhão em 1987, mas não foi em 87, foi em 1988. E essa figura aqui, o Edson Lobão, ele na época era candidato a prefeito pelo MDB, tinha vínculos ali com a família Sarney. Na época a família Sarney era dominante. Eu posso dizer para você, de 88 até 2021, que foi depois a outra vez que eu fui no Maranhão, é uma outra cidade. Né? O que ela tinha, a cidade do Maranhão, o que ela tinha na cidade, você olhava assim, em termos de aprimoramento em infraestrutura, bem abaixo, né, de outras cidades, porque eu praticamente, acho que eu fui a todas as capitais do Brasil. E ela, naquela época, né, ela era abaixo, eu não conhecia naquela época todas as capitais, mas as que eu já tinha visto, ela ficava assim, ela era realmente ficava num patamar bem inferior. E hoje, eu posso dizer para vocês, em termos de padrão construtivo e de estrutura, eu acredito que talvez esteja entre as cidades mais interessantes do nosso país.
E em 88 ele era candidato lá, me lembro da propaganda dele na televisão, candidato a prefeito. E aqui nessa reportagem da Revista Oeste, né, aponta aqui, ó, neste capítulo, ou nesse segmento da reportagem, irregularidades no acordo do Banco do Brasil. Documentos obtidos pela Cruzoé revelam que o acordo pode ter burlado credores, incluindo a União. No litígio, 2 empresas do grupo Caimã estavam envolvidas. A Aimar Agroindustrial, do Maranhão, com passivo de 50 milhões, e a Copergraças sem dívidas. Mas onde é que, né, estaria aí eventual irregularidade? Bom, mas aí a reportagem ela segue aqui, ó, ela traz trechos do documento que trazia a manifestação jurídica do próprio Banco do Brasil e que era um documento que deveria ser confidencial. Então, para evitar que os 600 milhões fossem absorvidos pelos credores da Aimar, o dinheiro foi creditado na conta da Copergraça. Então, é o seguinte, a Aimar ela tinha dívidas. Se o dinheiro fosse para lá, teria que primeiro pagar as dívidas. Mas ele foi creditado para a Copergraças. E lá era uma empresa que não tinha dívidas, então ficou com todo ele com a família. O banco também argumentou que havia uma penhora de 1,2 bilhão a favor das empresas. E tudo isso está dentro desse documento aqui que foi obtido pela revista Cruzoé. Que eu não vou entrar no mérito dele. No tocante ao questionamento por negócios jurídicos simulado, o negócio jurídicos simulado, ou seja, nas simulações que eles fizeram, o jurídico do Banco do Brasil acusou aqui a existência de risco. E aqui tem um histórico interessante para se entender quando que essa questão toda começa. É um processo do banco, começa com um processo do Banco do Brasil contra o Grupo Caimã. A disputa ela começou em 1985, então eu viajei para lá em 88, quando a destilaria Caimã, agora Aimar Agroindustrial do Maranhão, obteve financiamento do BIRD. Então lá pegou um dinheiro. O dinheiro não vem direto, né? Ele é repassado por um banco nacional e a partir dali é que ele é liberado de acordo normalmente com um cronograma. Então é assim que funciona. Então o financiamento era do BIRD para a destilaria de etanol em Porto Franco, no Maranhão. O Banco do Brasil assumiu os riscos do crédito, né? Tendo como avalista, então, Edson Lobão. A destilaria tinha como sócios vários membros da família Izar. A Copergraça foi transformada em cooperativa para uso de linhas de crédito específicas. Então, normalmente, o crédito ele é reduzido os juros, né, quando se trata de cooperativas. Era, na época, mas hoje eu acho que também continua assim. Entre 85 e 92, o grupo firmou 12 contratos de crédito com o Banco do Brasil, totalizando 12 milhões de dólares. A Copergraça cultivaria a cana e a destilaria Caimã transformaria em álcool, segundo as regras do BIRD. Os recursos seriam liberados conforme um cronograma, como eu disse, né? Só que o intermediário é o Banco do Brasil. Com os atrasos na construção, os pagamentos da dívida do grupo ao Banco do Brasil começaram a não ser realizados. Então, houve atraso na construção, o negócio não ia para frente, tinha o recurso e a empresa não pagava as prestações para o Banco do Brasil, o que levou o banco a acionar o banco acionar o Grupo Caimã na Justiça em 1993. Então, é assim que começa toda essa ladaia. Mas também teve ações judiciais dos empresários, vindo pelo outro lado. Os empresários também moveram ações contra o banco e pediram indenizações. Ah, Brasil, né? A destilaria não havia entrado em operação e a cana-de-açúcar ainda não estava plantada. Os advogados alegaram que o Banco do Brasil atrasou a liberação dos empréstimos e creditou valores desatualizados.
pedindo ressarcimento de 75 milhões para a destilaria de dólares, né? 75 milhões de dólares para a destilaria e 46 milhões de dólares para a Copergraças. Em 1995, Brasil, né? A segunda vara civil de Imperatriz do Maranhão deu a primeira decisão contra o Banco do Brasil, baseada nos lucros cessantes da Copergraça. O caso tramitou em várias instâncias e, depois de condenações sucessivas, transitou em julgado em 2007 para Copergraça, em 2009 para Caimã. O Banco do Brasil entrou com ações rescisórias para tentar reverter as condenações, mas teve instabilidades no Tribunal de Justiça local. Instabilidades é uma palavra interessante, seria bom descrever, né, o que seriam essas instabilidades. Então, mais adiante, aí começam as tentativas de conciliação do acordo final, e aqui é curioso, ó, no início da década de 2020, o caso chegou ao STJ, é o Superior Tribunal de Justiça, sob o ministro Luiz Felipe Salomão. Então, para você saber quem é o Luiz Felipe Salomão, é o ministro aquele que afastou todos os juízes da Lava Jato, agora há pouco, através do Conselho Nacional de Justiça. Então, por isso que é bom a gente entender a política para ver onde é que as coisas começam a chegar. Eu não faço referência a nenhuma das decisões, mas que o ministro, enfim, né, ele tem uma história também pela frente, então a gente começa a enxergar. Então, entre 2021 e 2022, houve 2 propostas de acordo sem sucesso. A situação mudou com a gestão do atual mandatário do Executivo, porque o Fausto Ribeiro, que era o antigo presidente do Banco do Brasil, até janeiro de 2023, afirmou que nunca assinaria um acordo nesses termos e nesses valores. Então aqui tem mais ou menos o que ele diz, não precisamos nos aprofundar sobre isso, basta saber que na gestão passada, simplesmente, pelo o que ele está afirmando, isso não teria acontecido. Rossano Maranhão, ex-presidente do Banco do Brasil, também criticou o acordo, afirmando que era necessário esgotar todos os recursos. Estamos falando de dinheiro público. É diferente do que acontece na iniciativa privada. Em março de 2023, no início do governo do atual à frente, que nos foi imposto, na verdade, na frente do Executivo, o ministro Salomão disse que poderia decidir causa, acelerando as negociações. Em julho, o acordo foi fechado em 600 milhões. Considerando vantajoso por estimativa de até 5,5 bilhões em caso de condenação. Será? Assim, em 12 de setembro, o Conselho aprovou o acordo em apenas 3 horas e 15 minutos. Na verdade, eu não concordo, né, que é apenas 3 horas e 15 minutos, porque já está em instâncias finais, e você tendo um conselho debatendo isso por 3 horas e 15 minutos, eu acho bastante tempo, até porque é um assunto que já vem por longo tempo. Então, eu, na verdade, não tenho essa mesma visão. Eu já tiraria o conselho dessa história. Claro que tem ali as marionetadas, que a gente sabe que sempre acontece, mas enfim, né, 3 horas e 15 minutos é bastante tempo numa discussão de conselho. Em nota oficial, o Banco do Brasil classificou as críticas como ilações e afirmou que a decisão respeitou rigorosamente os critérios técnicos e a governança da empresa, eliminando riscos jurídicos e financeiros, não segundo o próprio jurídico do Banco do Brasil, eliminando riscos jurídicos e financeiros próprios de processos na situação jurídica que se encontravam. O banco também anunciou que pedirá à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar vazamentos de documentos internos. E aí nós saltamos para esta outra reportagem do Cruzoé Antagonista, assinada por R. Wilson Lima, e ela é
também do dia de ontem, só que veja, ela é próxima ali, né, das 10 da manhã, quando saiu a primeira aquela notícia da Cruzoé. A da Revista Oeste vai sair só às 2 da tarde. É bom a gente saber os horários para ver o quanto isso movimenta, principalmente em termos de mercado, e o quanto uma notícia influencia na outra. Mas o Banco do Brasil pedirá à Polícia Federal que investigue vazamentos sobre acordo de 600 milhões. O Banco do Brasil topou pagar uma multa milionária, aquela que nós vimos, a um conglomerado de empresas, que nem toda a história que a gente viu até agora. Essa investigação ela é por conta do vazamento de documentos que embasaram reportagem exclusiva da Cruzoé sobre um nebuloso acordo de 600 milhões de reais firmados em setembro do ano passado. E aí o que acontece? São aqueles documentos que eu mostrei ali, né, que vieram à tona. Parecer confidencial do próprio Banco do Brasil, obtido pela reportagem, apontava risco de a transação, tal como desenhada, ser vista como uma simulação jurídica para evitar o pagamento de débitos fiscais, débitos trabalhistas e até honorários advocatícios, permitindo que o dinheiro fosse todo embolsado por apenas uma das beneficiárias. Então foi todo destinado para outra empresa. Lembra que uma tinha dívidas, tinha vários credores, além do que as questões todas trabalhistas no entorno. Então a ideia do escândalo está muito mais por conta disto aqui do que propriamente do valor negociado. Embora as coisas estejam umas amarradas nas outras. E aí, esse que eu fui atrás de todo, pelo menos como isso aconteceu no terceiro trimestre. Eu peguei o terceiro trimestre, o quarto trimestre, o primeiro trimestre desse ano. E eu não vi nenhum provisionamento ali. Não sei se tinha provisionamento mais antigo nessa história, mas ali eu não vi nenhum provisionamento. Então, o que pode acontecer aqui? São 600 milhões, dependendo dos tempos de crédito. Eventualmente, o acionista pode ter alguma penalização em algum valor aí. Claro que o Banco do Brasil faz pagamentos bilionários aos seus acionistas, então isso é uma parte que talvez, ou até na maneira como isso pode ser pago, não afete tanto o acionista. O fato é que eu não vi nenhum provisionamento, e eu não tendo visto provisionamento, é natural pensar que isso pode interferir dentro dos proventos pagos pelo Banco do Brasil, que é a leitura que eu faço. Então eu não vi, pelo menos, o mercado se movimentar no entorno de analisar com um certo afastamento ou até com alguma negatividade. Pode ser que depois, diluindo melhor essa notícia, acabe influenciando no preço da ação já na segunda-feira agora. Onde pode acontecer dela dar aquela repicada. Eu estou eu estou com uma ordem colocada no VAC, válida até cancelar, porque na hipótese daquela violinada, né, daquela esbarrada que ela dá, depois voltando, eu acabo pegando por um preço bom. Então isso que eu acabei fazendo em relação ao Banco do Brasil, em relação ao contexto todo que tem se apresentado. Se acontecer, melhor. Se não acontecer, então a gente não conseguiu fazer o negócio, mas está tudo ali meio perto do preço de fechamento. E eu mostro para você, caso ela aconteça, ao seu tempo aqui no canal. E dito isso, eu espero você tenha gostado. Vou me despedindo de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço